mais assuntos, porque acabou aparecendo evidências claras de que a gente não tem ainda o volume 3 e o volume 4 de A Doutrina Secreta, que Madame Blavatsky deixou pronto. Mas aqui parece, segundo especulo eu, enquanto teosofista, certamente enquanto humanidade a gente não está pronto ainda para ter estes livros, por isso eles não foram ainda entregues para serem copiados e editados e publicados em qualquer mídia. Por enquanto, teremos que continuar ainda com os 2 volumes iniciais, a Cosmogênesis e a Antropogênesis. Mas vamos lá. Para essa sessão de hoje, eu escolhi o seguinte tema, vai estar no alto dos slides, comprovando que a doutrina secreta é a explanação da Gupta Vidya, a fonte de todas as religiões e filosofias atualmente conhecidas. Gupta Vidya, sabedoria oculta. Então, a doutrina secreta, ela é isso. Mas como comprovar? É a pergunta que Madame Blavatsky faz lá no comecinho da página 62. Depois da gente discorrer sobre o que aconteceu lá com os padres, com os pesquisadores, o pessoal lá do século XX, das profecias que ela fez que tornariam o século XX um momento mais propício para a compreensão da doutrina secreta do que foi o século XIX, ela terminou um parágrafo dizendo o seguinte: terão de ser citados nomes históricos dignos de confiança, autores bem conhecidos, antigos e modernos, de competência indiscutível, julgamento reto e veracidade comprovada, nomeados também alguns dos mais esclarecidos e famosos discípulos das artes e ciências secretas, juntamente com os mistérios destas últimas, tal qual fomos divulgados, ou melhor, apresentados ao público em sua forma mais arcaica. Então, tudo isso para provar que a doutrina secreta é realmente Gupta Vidya. Então, ela faz a pergunta de retórica, página 62, como proceder? Outra pergunta de retórica, qual o melhor caminho para alcançar esse objetivo? Então, ela afirma, eis a questão que nos temos sem cessar proposto. Ou seja, ela se questionando junto com os mestres, como poderia comprovar isso? E finalmente chegara a ocasião de o Ocidente ter acesso à Gupta Vidya, a sabedoria das eras. Então, vejamos, eu gostaria que alguém continuasse, então, o resumo que eu fiz de grande parte dessa página, da página 62. Por favor, alguém pode ler? Eu posso. Pois bem. Do início mesmo? Sim. A senhora Blavatsky gostaria de ser capaz de nos conferir totalmente a capacidade de atestar a veracidade do tópico acima, mas ela admite que a tarefa é colossal. Aqui na página 62, ela compara a nossa situação de buscadores da verdade à de um viajante que descobre o caminho para uma nova e fascinante terra, mas não consegue adentrar um novo território descoberto, porque este está localizado por trás de uma cadeia de montanhas muito altas. Nesse caso, só resta ao viajante subir ao alto de uma das montanhas e se contentar
com quaisquer vislumbres que possa obter da terra misteriosa que pode avistar de muito longe. Ela aplica essa comparação. Desculpe, só um instante. Pois não, prossiga. Ela aplica essa comparação às informações que serão dadas nos volumes de A Doutrina Secreta sobre a pré-história oculta das civilizações em humanidades há muito desaparecidas, que ela chama de mistérios dos períodos pré-arcaicos referidos nos textos de A Doutrina Secreta. Ela faz um convite. Se o leitor, porém, quiser ter a paciência e se dispuser a um lance de vista sobre o estado atual das diversas crenças existentes na Europa em 1888, comparando-as ao que a história refere às épocas que imediatamente precederam e seguiram a era cristã, poderá encontrar tudo isso em um futuro volume da presente obra. Uma nota de rodapé na página 62 diz: a edição de 1888 dizia, no volume 3 desta obra. Isso. Então, em outras palavras, ela diz que a gente não vai ter a explicação plena, passo a passo, tudo bonitinho, como a mente concreta da gente quer, não. Ela, por meio da metáfora, ela diz o seguinte: você chegou. Só que, para você chegou ao limiar dessa terra maravilhosa. Só que você está confrontado com um pântano, uma cadeia de vales e montanhas, um terreno inóspito que você não vai conseguir ultrapassar. Não é seguro. Olhando para trás, tem montanhas. Você vai ter que subir a montanha e olhar na direção que você quer a partir da montanha. E de lá você vai ver vislumbres da terra que você quer. Então, é assim que a doutrina secreta é apresentada para a gente, em fragmentos. Fragmentos estes que vão sendo explicados nos comentários, que vão dando pistas que exigem que a gente leia, medite, procure pelos insights, vá estudando junto com outras obras afins, vá melhorando o caráter, vá melhorando enquanto pessoa, vá meditando, vá procurando tempo na nossa vida, por tumultuosa que ela seja, para estudo, meditação e serviço altruísta, aí as coisas vão se descortinar diante de nós. Não é? E a própria apresentação da doutrina secreta, fragmentária. Isis sem véu tem uma vantagem. Isis sem véu deixa só as interrogações sem explicar, mas pelo menos Isis sem véu é toda autocontida. São parágrafos imensos que têm seu começo, seu meio e seu fim, mas crivados mesmo, crivados com R, crivados de perguntas de retóricas bombásticas sobre os mistérios. A gente lê sem véu e ri, porque ela faz a pergunta, ela apresenta a autoridade científica, religiosa, filosófica, que poderia responder, mas ela mesma não responde e ainda tira onda com a cara deles. A leitura de Sem Véu é divertidíssima nesses pontos, mas esse Sem Véu nos deixou cheios de mais perguntas ainda. A doutrina secreta veio, entre outras coisas, para fornecer algumas respostas, mas acabou fazendo muito mais. Certo? Então, ela pede para a gente ter paciência, porque vai ser necessário fazer o quê? Um apanhado histórico. E a gente vai ter que se situar num período de tempo
500 anos antes e 500 anos depois do início da era cristã. E usar as pistas que ela vai dando. E mesmo assim completas, porque em fazer alusão ao volume 3, que não saiu do prelo, a gente não vai conseguir a totalidade ainda das respostas. O que é que nós temos hoje? Nós só temos hoje esses 2 volumes aqui. O volume 1, Antropogênesis, o volume 1, Cosmogênesis, a origem do cosmos e do planeta Terra, e o volume 2, Antropogênesis, origem e desenvolvimento das humanidades, desta humanidade ariana e de todas as outras humanidades que vieram antes e têm se desenvolvido nesse planeta. Em língua portuguesa acontece o seguinte: as instâncias que dizem respeito à cosmogênese, só são 6, estão explicadas aqui nesse livro 1 que estamos estudando. Muito complexas essas instâncias, são as mais complexas de todas. O volume 2, série de comentários que serve para o livro todo e explicações. No volume 3 da edição de português, as instâncias da antropogênese, são 12, que são comentadas nele mesmo, e precisou de mais um volume em português para dar mais informações sobre as instâncias do volume deles. Então, isso aqui é como se fosse um livro só, isso aqui um livro só. Então, em português, para equivaler a esses 2 aqui do inglês, são 1, 2, 3, 4 livros. Esses 5 e esses 6 aqui, como eu já expliquei na aula passada, foram adições feitas por Annie Besant a partir de manuscritos que ela encontrou, de Madame Blavatsky, mas não correspondem de forma alguma ao volume 3 e 4 que ela deixou pronta, e hoje a gente vai ver o porquê na íntegra. Tá bom? Então, mesmo reunindo isso aqui, a gente não tem ainda aquela explicação bonitinha, ajeitadinha, como a gente esperaria. Mas isso é pedagógico e isso é necessário, porque é através do autoconhecimento, através do autoestudo, que a gente vai obter essa compreensão. E esta obra, A Doutrina Secreta, ela foi feita para estimular o nosso 6º princípio, princípio búdico, aquele princípio da percepção da verdade integral. E, para isso, ela tem que subverter a lógica da mente concreta. Por isso, dá mais trabalho. Certo? Então, em inglês são esses 2 aqui, que em português se desdobraram nesses 6. Em inglês, ela faz mais alusão a um tomo desses aqui, ó, um tomo 3 e um tomo 4. Cadê? Não estão disponíveis. Ainda não. Essa edição aqui, que condensa só os 2 volumes em inglês, é a edição americana da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, que procurou ser mais fiel ao trabalho acontecido na época, ao que realmente é doutrina secreta comprovadamente liberada para ser publicada naquela época. Essa versão que nós temos da Pensamento, como passou pela Sociedade Teosófica em Adyar, e a senhora Annie Besant, presidente da Sociedade Teosófica em Adyar, achou por bem publicar estes artigos aqui, também de autoria de Madame Blavatsky, e outros, e chamados de doutrina secreta, contém mais
estes poucos documentos, mas que, até pela brevidade, pelo o tamanho curto, pelo conteúdo pouco, já dá para suspeitar que não são os volumes 3 e 4 que ela faz alusão. Por quê? O que é que tem nesses volumes 3 e 4? Ô, Aldo, só uma perguntinha, eu não sei se eu entendi bem, então o volume 1 em inglês corresponde ao volume 1, 2, 3 e 4 em português, e o 5 e o 6 em português seriam adições da Anne Besant às publicações da senhora Blavatsky. É isso? Não. Não? Os volumes que nós temos em português, 1, 2, 3 e 4, correspondem a esses dois aqui do inglês. Estes 4 tá. aqui correspondem a esses dois. Esses Entendi. dois que nós temos em português pela editora Pensamento tratam-se de acréscimos feitos por Anne Besant. São artigos. São artigos de Madame Blavatsky e de outros estudantes de ocultismo. Mas esses artigos não passaram no crivo dos estudiosos mais exigentes nos Estados Unidos, que procuraram compilar os manuscritos e viram que, autenticamente, a respeito da doutrina secreta mesmo, a ser publicada por Madame Blavatsky naquela época, seriam só esses dois, pertinentes às instâncias, pertinentes à explicação das instâncias, certo? 1 a 6 e 1 a 12 de Antropogênese e Cosmogênesis só dariam os 2 volumes. Os outros seriam só comentários e comentários e mais comentários. Os misteriosos volumes 3 e 4 não apareceram ainda. Um desses pesquisadores chama-se Daniel Caldwell. Recentemente, nosso irmão Fernando Mansur e outros irmãos do projeto Pioneiros resolveram entrar em contato com eles, com o Daniel Caldwell, e pediram para publicar em português esse estudo dele aqui, A Doutrina Secreta, uma cronologia. Aí a gente obteve mais informações sobre uma coisa que Madame Blavatsky disse aqui no volume 1, e da primeira vez que eu estudei não vi. Ela fala aqui mesmo sobre coisas que estudando o restante da doutrina secreta não apareceu. É aqui mesmo nessa página onde estamos. Página 62. Quando ela diz, lá abaixo, na página, aqui, ó, no próximo parágrafo, que ela diz assim: nesse volume, o volume 3, se apresentará uma breve recapitulação dos principais adeptos historicamente conhecidos, dar-se a notícia de como os mistérios decaíram, principiando em seguida a desaparecer e apagando-se finalmente da memória dos homens, a verdadeira natureza da iniciação e da ciência sagrada. Isso não é revelado nas instâncias, em lugar nenhum. Então, se existe, estão nesses volumes aludidos por Madame Blavatsky, que não foram publicados ainda. É do que fala justamente esta segunda apresentação. Alguém pode ler? Opa, posso ler? Pode sim. Comprovando que a doutrina secreta é a explanação da Gupta Vidya, a fonte de todas as religiões e filosofias atualmente conhecidas.
ela afirma o seguinte sobre o volume terceiro de Adiar, ainda E a inédito. doutrina secreta. De a A doutrina doutrina, secreta. a doutrina secreta, ainda inédito. Nesse volume se apresentará uma breve recapitulação dos principais adeptos historicamente conhecidos. Dá-se a notícia de como os mistérios decaíram, principiando em seguida a desaparecer e apagando-se finalmente da memória dos homens, a verdadeira natureza da iniciação e da ciência sagrada. Ela havia escrito uma carta sobre esse terceiro volume, recentemente trazida à luz pelo pesquisador teosofista americano Daniel Caldwell, em seu livro A Escrita de A Doutrina Secreta, uma cronologia, publicado recentemente pelo Projeto Pioneiros, 2021. Na página 123 da referida obra, encontra-se a seguinte citação de palavras da senhora Blavatsky. No volume terceiro desta obra, o referido volume e o quarto, estando quase prontos, será apresentada uma breve história de todos os grandes adeptos, conhecidos pelos antigos e pelos modernos em sua ordem cronológica, bem como uma visão abrangente dos mistérios, seu nascimento, crescimento, decadência e morte final, na Europa. Não houve espaço para fazer isso no presente trabalho. O volume 4 será quase inteiramente dedicado aos ensinamentos ocultos. Ela acrescenta: estes dois volumes devem constituir, para o aluno, um adequado prelúdio dos volumes terceiro e quarto. Até que o lixo das eras seja apagado das mentes dos teosofistas a quem estes volumes são dedicados, é impossível que o ensino mais prático contido no terceiro volume possa ser compreendido. Consequentemente, se tais volumes serão ou não publicados depende inteiramente da recepção que tenham os volumes primeiro e segundo, ao chegarem às mãos de teosofistas e místicos, embora estejam quase concluídos. Ao ler aqui, a gente vai ver que ela de modo algum abandonou este plano físico sem que tivesse concluído. Ela só foi para o plano superior descansar quando deixou tudo concluído. Aliás, o dia do Lótus Branco, dia 8 de maio, é o dia que nós observamos, nós reverenciamos a partida dela. Ela pediu esse mimo, que todo dia 8 de maio as pessoas pensassem um pouquinho nela. Ela disse que fizessem isso no dia que ela partisse, coincide de ser o dia 8 de maio, né? Que será, no nosso caso, amanhã, não é? Domingo. Então, amanhã é justamente o dia do Lótus Branco, o dia em que a gente observa a saída de Madame Blavatsky deste plano, né? O grande ser, que foi Madame Blavatsky, que saiu deste plano em 8 de maio de 1891. Aqui no livro de Daniel Caldwell, está claro em cartas que ela mandou, que ela só fez isso depois que deixou prontos os volumes 3 e 4. Só um instantinho, Ricardo. Mas o que é que ela acaba de dizer? Ela acaba de dizer o seguinte, que nossa compreensão dos volumes 3 e 4 e nosso acesso a eles, não é só a compreensão, mas o acesso, está consignado ao que faríamos da compreensão do 1 e do 2. Parece que a maravilhosa presciência dos mestres, especulo eu, enquanto teosofistas, cuidou de que eles não fossem ainda publicados, porque tem muita coisa nesses 3 e 4 que a humanidade não está pronta ainda para saber. A julgar com o que foi feito
por algumas pessoas com algum conhecimento dado nesse 1 e 2. Por exemplo, o conhecimento a respeito das partículas mínimas subatômicas, das milhares de partículas menores do que o elétron, e das realidades quânticas, que deu origem a armas mortíferas. E a deturpação violenta e imoral feita do que ela falou dos estágios de evolução que foram deturpados, foi deturpado por determinado elemento lá na Alemanha dos anos 30 e 40, e se converteu na teoria de higienização racial defendida pelo nazifascismo. Infelizmente, não dá para não fazer a conexão, porque parece demais com o que ela disse em tempo sobre o que acontece com o desenvolvimento dos estágios em raça. Para que um estágio ou raça da humanidade se desenvolva e atinja o seu ápice, o estágio antecedente precisa desaparecer, mas isso acontecendo em um intervalo de milhares e milhares de anos. Alguém deturpou, se apropriou, disse, somos a raça ariana. Então, de acordo com esses ensinos aqui, temos que extinguir todas as outras sub-raças a fim de que nos tornemos a raça dominante do planeta. E o resultado disso foram os campos da morte do nazifascismo hitleriano, de período de 1939 a 1945, na Segunda Guerra Mundial. Então, veja bem, pegamos, enquanto humanidades, pegamos alguns detalhes disso aqui, desse conhecimento, fomos atrás na natureza, aplicamos a nossa mente, descobrimos determinadas coisas, demos alguns avanços para o nosso próprio prejuízo. Então, comprovamos que não estamos prontos ainda para receber os volumes 3 e 4. Isso é o que eu especulo. Isso está aberto. E essa parte aqui que acabo de dizer, isso aí, a referência é Francinaldo, 2022. Isso aí eu não vi em lugar nenhum, nem li em lugar nenhum da teosofia. São conclusões que eu estou fazendo a partir do que estudei. A minha pergunta foi, por que não apareceram os volumes 3 e 4 se já estão prontos? Ela acabou de dizer na carta aqui que dependeria do uso que foi feito do 1 e o 2. Foi feita alguma coisa errada com algum conhecimento do 1 e o 2? Foi sim. Foi feita muita M com conhecimento revelado no 1 e o 2. Então, pronto. Segundo o que eu concluí, isso nos descredencia. Mas isso está aberto, eu estou analisando isso ainda. Se eu vier a estar errado, corrigirei, procurarei corrigir isso que estou pensando. Pode falar, Ricardo. É uma observação. Pode parecer um detalhe bobo, mas eu particularmente considero significativo a questão do dia do lótus branco. Eu acredito que você deve conhecer essa passagem. Teve o falecimento da Blavatsky, teve tudo isso que o Aldo falou. Ela pediu para que esse dia fosse lembrado, né, e tudo mais. E todos nós sabemos, quer dizer, as pessoas quando começam a estudar as tradições orientais, elas descobrem, né, elas passam a ser informadas, estarem informadas de que o lótus branco é considerado uma flor, uma planta, uma flor sagrada lá no Oriente, exatamente pela capacidade que ela tem de surgir, ter extrema beleza
e ela surgir no lodo, no pântano, né, em local pantanoso. E aí vem o simbolismo agregado a essa flor, que é o fato das suas raízes estarem, digamos assim, conectadas ao lodo do pântano, e, no entanto, as suas pétalas de sublime pureza, beleza, né, elevação, símbolo de elevação, estarem, digamos assim, fora do pântano, e aí tem essa simbologia do ser humano, né, que parte dele, suas raízes estão na terra, na matéria, né, e a sua busca de aprimoramento e perfeição para atingir um estado de purificação e elevação. Por que eu estou comentando isso daqui? Porque, se não estou enganado, no dia do aniversário da morte dela, né, houve eu não sei se foi no dia da morte ou se foi no primeiro aniversário, Aldo, não estou lembrando, porque eu li isso tem bastante tempo. Teve uma florescência extremamente intensa e anormal de lótus brancos na sede de Adyar, e em toda aquela região. E aí o Walcott, todo mundo percebeu isso. Foi uma quantidade assim muito além do que normalmente florescia. O Walcott percebeu e aí ele instituiu o Dia do Lótus Branco, por isso o título, exatamente coincidindo com a data e a comemoração do falecimento da Madame Blavatsky. Muito obrigado. Eu não conhecia esse fato e é muito significativo. Vamos pensar também no último grande trabalho dela, que foi A Voz no Silêncio, quando ela, no último verso ali, ela diz que a natureza receberia com alegria aquele que chegasse na outra margem. A natureza reagiria à chegada de um indivíduo altamente evoluído que sacrificou uma existência ao bem da humanidade. A vida dela foi uma vida sacrificial. Ela não viveu aquela vida para si em momento nenhum. A partir do momento que se decidiu em trabalhar com os mestres em 1850, dali em diante, ela não viveu mais para ninguém, a não ser para concretizar isso. Então, ela é digna de receber de nós esse carinho, esse respeito, essa consideração. Veneração e adoração, não, viu? Ela se sentiria insultada. Muitas vezes ela disse, não se enganem comigo, não sou santa. Eu nunca fui santa. Não me tratem como santa. Deixem disso. Quando ela percebia que algumas pessoas vinham com determinadas... Era a primeira coisinha que ela dizia. Mas respeito ela merece. E muito. E gratidão imensa. Imensa gratidão, porque o trabalho dela tem perdurado, né? Já se vão aí, 2 séculos. Trabalho dela e dando resultados, e daqui para frente vai ficar cada vez mais significativo, porque as pessoas que são tocadas pela obra que ela revelou e que seguem direitinho aquilo que ela foi indicando, encontram outras coisas que outros que vieram antes dela indicaram também, veem a convergência e conseguem despertar espiritualmente. Mas quando será que a gente estará pronto? Como será, hein, essa questão dos volumes 3 e 4? Vamos continuar. Uma outra pessoa pode prosseguir para a gente? Posso ler? Pode. Ótimo. Ainda no livro do senhor
Caldwell, página 46, ele cita um interessante texto, deixa eu só diminuir aqui, um interessante texto de uma carta da senhora Blavatsky, para Cindy. Por comparação, ela só pode estar descrevendo o conteúdo dos terceiro e quarto volumes ainda inéditos. Recebi ordens para fazer assim, para fazer um breve esboço do que foi conhecido historicamente e na leitura, nos clássicos e em suas histórias profanas e sagradas durante os 500 que precederam o período cristão e os 500 anos subsequentes. Sobre a magia, a existência de uma doutrina secreta universal conhecida pelos filósofos e iniciados de todos os países e até mesmo pelos vários padres da Igreja, como Clemente de Alexandria, Orígenes e outros, que foram eles próprios iniciados. Também para descrever os mistérios e alguns ritos, eu posso garantir a você que são agora reveladas as coisas mais extraordinárias, toda a história da crucificação, etc., sendo mostrada como tendo por base um rito tão antigo quanto o mundo. A crucificação na tessitura do candidato, provas, indo até o inferno, etc. Tudo ariano. Toda a história, até então despercebida por orientalistas, é encontrada neste exotericamente nos Puranas e nos Brahmanas, e então explicada e suplementada com aquilo que as explicações esotéricas fornecem. Como os orientalistas não foram capazes de perceber, está além da compreensão. Nossa. Isso. Eu estou aqui, na sequência, porque ia ficar muito grande, eu resolvi não completar, mas na sequência ela diz assim, senhor Sinnett, querido, tenho fatos para 20 volumes, como Isis. É a linguagem, a inteligência, para compilá-los que me falta. Então, ela tinha material para escrever 20 livros da monta de Isis sem véu sobre esses assuntos. Mas ela admitia que não tinha nem a linguagem, nem a inteligência para fazer. Também não tinha mais o tempo de vida, estava muito, muito debilitada. E foi aconselhada a escrever, a centrar a atenção no que seria mais urgente. O que é mais urgente? A gente entender a cosmogênese, como surgiu o universo e o planeta Terra, e entender a antropogênese, como surgimos, de onde viemos, qual é o nosso futuro. Esses todos os outros detalhes que ela poderia nos dar, ela até que escreveu alguns, mas não saíram ainda. Mas foi pouco. Ela disse que teria material para 20 Isis sem véu. Bem, em breve você receberá esse prólogo, a curta pesquisa dos mistérios vindouros no texto, que cobre 300 páginas de papel ao maço. Então, isso está numa carta que ela enviou para o senhor Sinnett no dia 3 de março de 1886. Ela estava em plena escritura de A Doutrina Secreta, já não estava mais na Índia, ela já estava em Ostende, na Alemanha. E veja, em parte nenhuma, gente, se você pegar os 6 volumes que a gente tem em português, em parte nenhuma
você vai encontrar descrição dos mistérios e seus ritos. Não vai encontrar essas coisas extraordinárias referentes aos mistérios e ritos. Quer dizer que não tem coisa extraordinária no que a gente tem nos volumes 1 e 2, ou 1, 2, 3 e 4 de português, e nos outros, que são compilações de artigos. Sim, tem coisas extraordinárias, mas essas das quais ela estava falando, o senhor Sinnett, não. Por quê? Porque seriam as descrições dos rituais que aconteciam com os candidatos, cândidos, os limpos, os puros. Na linguagem do iniciado cristão, o Nazareno, o Mestre Jesus, as criancinhas que tinham o privilégio de ver o reino dos céus, ou seja, o candidato que estava pronto para a iniciação. O que acontecia com ele dentro das criptas sagradas, nos templos sagrados dos mistérios. Inclusive, há o ritual mais marcante, que é o que culmina com o adeptado, a quinta iniciação, que é a crucificação na tessitura, que é um ritual no qual realmente o iniciado era colocado numa tumba, numa condição de clinicamente morto, e passado 3 dias ele ressurgia, de maneira que tudo aquilo que nós temos nos evangelhos sinódicos, referentes ao Jesus criados pela Igreja, é uma representação, uma alusão a esse ritual que transformava um arate em um adepto de quinta iniciação. Mas ela prometeu os detalhes disso aí. Tem? Não tem. Essas provas também. Existem algumas especulações em algumas outras, mas ela prometeu mais detalhes. Na obra de Edouard Chiré, Os Grandes Iniciados, ele fala das provas antigas nas câmaras que eram feitas nos templos de Tebas, no Egito. Ele fala, por exemplo, que como eles não agiam psicologicamente, né, as coisas tinham que ser concretas, então eram feitos dramas, encenados dramas para o iniciado. Ele era colocado em labirintos escuros e ele tinha que percorrer o labirinto, confiando somente em seus saberes. Iam aparecer provas para ele, para testar sua ética e sua moral. Chiré, lá nas páginas, quando fala das iniciações de Pitágoras, diz que uma das provas era a seguinte: a tocha ia iluminar determinado val do labirinto e ele veria uma linda mulher despida. Para testar se ele já tinha vencido o quê? Domínio sobre a natureza da libido, né? A energia sexual. Acontecia o seguinte: se ele se entregasse àquela mulher que ia tentar seduzi-lo, imediatamente o labirinto se iluminava, porque todos viriam e removeriam tanto a ele como a mulher que foi usada de dentro do templo, e seria dito a ele: ei, tenta de novo, porque nessa prova aqui tu não passou. Vai ter que fazer tudo de novo, você não está pronto. Mas ela diz aqui que tem muito mais, levando até regiões inferiores. Inferno é sempre símbolo de regiões mais profundas dentro desses grandes templos. Consta que Heródoto tem livros escritos sobre os subterrâneos embaixo da Esfinge.
e da Grande Pirâmide. Dizem que ele viu coisas lá formidáveis e ele as descreveu. Vou pesquisar e depois trago o nome do autor e a obra que fala sobre isso. Então, havia testes que eram realizados ali. Ela escreveu sobre isso, mas a gente não tem acesso, não foi publicado ainda. É por isso que eu sou um dos que defendem de que o que tem em português chamado de volume 5 e 6, mas não são mesmo o volume 3 e 4 que ela deixou pronto. Ela disse mais, tudo isso ariano, ou seja, tudo isso já desenvolvido para essa humanidade. Ela não está falando nem de coisas de Atlântida, mas coisas desta humanidade. E aponta a fonte. Os Puranas, antiquíssimas escrituras arianas e hindus, e os Brahmanas também. Suplementadas com explicações esotéricas, ou seja, ela deixou tudo isso. Mas cadê? Vamos tentar responder. Cadê o nosso crescimento moral quanto humanidade? Estamos tão ocupados amealhando milhões de dólares, desenvolvendo tecnologias muito avançadas e deixando ainda milhares de pessoas semelhantes à nossa morrer na penúria, na miséria, sem acesso ao básico. Somente o dinheiro que determinado a Elon Musk usou para comprar o Twitter dava para acabar com a fome no mundo. Mas ele não pensa em acabar com a fome no mundo, ele pensa em comprar o Twitter. E lançaram o próprio foguete particular para dar uma volta fora da Terra de vez em quando. Sobre a África Oriental, aquela África da fome extrema, porque a África meridional, a África no sul e a África ocidental é a África rica, viu? Sabiam disso? Que nem toda a África é aquela miséria. Tem lugares riquíssimos, fartos, tem famílias riquíssimas, negras, dinastias de reis ricos na África que não passam aquela fome. Mas, infelizmente, na parte ali, oriental, pegou para cima lá do deserto, ali, Líbia, Tunísia, Egito, aí desceu Somália, desceu por ali, Tchad, Congo, por ali, naquela parte. Ai, meu Deus do céu! Mas ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. Concentração de renda absurda. Vamos para longe, não, vamos pegar Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Uma ilha hipotética flutuante, digna de Jonathan Swift em The Gulliver's Travelers, As Viagens de Gulliver. Um lugar hipotético imaginário onde vivem pessoas totalmente alheias da realidade dura e cruel do resto do espaço. Jonathan Swift falou disso nas Viagens de Gulliver. O meu professor de literatura disse, rapaz, não parece com Brasília. Eu disse, é Brasília escritinho. Aquela regiãozinha, Asa Norte, Asa Sul e Plano Piloto, aquelas superquadras, as embaixadas, as pessoas miliardárias, todas elas não faltam nada, e se uma delas chega num bolsão de miséria ali no Paranoá, diz, isso existe?
Isso é só um aspecto. Sem falar no indivíduo. Vamos pegar o indivíduo. Vamos falar do micro. Cada um de nós. Como é que está cada um de nós? A gente ainda é muito, mas muito levado pelo desejo e guiado pelo desejo. E a nossa mente de desejo ainda seduz a mente do intelecto a somente realizar nossos desejos. A gente ainda é muito egoísta, a gente não está pronto. Cada um de nós. Cada um de nós. Cada um de nós ainda tem um calcanhar de Aquiles, não, tem um pé de Aquiles todinho, que tem que ser resolvido antes disso. Esse conhecimento ele só pode ser dado a quem desenvolveu o altruísmo. Ela não está falando de Gupta Vidya. Ela lançou uma obra muito interessante explicando o que é Gupta Vidya, que é conhecimento oculto, traduzido, ou ocultismo. A obra é esta. A primeira obra de Madame Blavatsky que eu li há 20 anos atrás. Já li e reli trocentas vezes. Ocultismo prático. Começa lá no final, começa com alguns artigos da revista Path e de outros artigos, como Lúcifer, que ela considerava importante. Então, nossos irmãos na Sociedade Teosófica e na Editora Teosófica colocaram uma série de 7 artigos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí depois vem os 2 artigos dela. Ocultismo prático e ocultismo versus artes ocultas. Aqui ela define e explica o que é. Foi lendo isso aqui que eu vi que na Sociedade Teosófica eu não tinha encontrado o lugar que me daria a varinha mágica para eu virar Harry Potter do Agreste. Ela deixa bem claro. Ela diz o seguinte, que ocultismo é sinônimo de altruísmo. E o altruísmo, ele é filho das ações bondosas. Está citado em um dos artigos. E ela deixa claro no finalzinho que se você não tiver motivação altruísta, não deve procurar nenhum desses conhecimentos, porque pode ser ruinoso. E a história, os anais da história, mostra que foi ruinoso para muita gente e se aventurou sem estar pronto. Né? Então, eu recomendo. Quem já tiver lido, revisite à luz do que a gente tem discutido. Quem não leu ainda, procure Ocultismo Prático, por Madame Blavatsky. Não precisa ser a versão da editora Pensamento, não. Pode ser qualquer outra. A versão da editora Teosófica. Desculpe. Não precisa ser essa versão da editora Teosófica, não. Pode ser da Pensamento, pode ser de qualquer outra. A vantagem dessa da editora Teosófica são os excelentes artigos de revistas teosóficas que começam, né? O artigo algumas sugestões práticas para a vida diária. São ótimos os artigos. Mas o problema é basicamente isso. E é basicamente por isso que a gente não teve ainda acesso aos volumes 3 e 4. Suponho eu, viu? Suposições minhas. Tá certo? Então,
Será que essa minha estúpida retórica terá que durar, terá que servir por mais 1000 anos? Tomara que não, Caetano Veloso. Vamos esperar que os homens um dia deixem de exercer seus podres poderes. Caetano Veloso, Podres Poderes, 1984. Escutem essa música, que ela é atual, como se tivesse sido escrita hoje. Mas voltemos. Ô, Aldo, pois é, Oi! nessa circunstância toda aí que já vem sendo colocada, e talvez pelo jeito como a humanidade venha se, se descarregando nesses últimos anos, será que a gente chega ainda a ter acesso a esses volumes 3 e 4? E quem vai liberar isso são os mestres em algum momento, que vai dizer, ó, vai lá, pode publicar, ou coisa assim? Quem é que bate o martelo ali para dizer, ó, a humanidade pode ler? São eles. E, a julgar pelo que tem acontecido, pelo que eu estou testemunhando nos últimos 10 anos, parece que sim, porque o interesse pela doutrina secreta só está crescendo em toda parte. Eu estou surpreendido com a quantidade de outros grupos estudando a mesma coisa que o nosso nesse exato momento, em muitas partes. E estou feliz de saber que muitos desses grupos estão estudando com a ajuda de gente preparada, gente que está alinhada com os objetivos teosóficos, com os ideais teosóficos, que não vai estimular essas pessoas a tirar conclusões errôneas. Agora, o fato é, Ricardo, daqui a pouquinho você vai falar, o fato é, essas grandes transformações históricas significativas, elas só se dão no decorrer de séculos a fim. Veja, foi necessário o renascimento das artes lá em 1500 e pouco. O iluminismo concomitante, 1600 e pouco. As revoluções, 1700 e pouco, para a gente libertar os negros da servidão aos brancos em 1800. Veja quantos séculos levaram. 4 séculos para a gente entender o óbvio, que uma pessoa dita civilizada não tinha o direito de escravizar outra só por causa da cor de pele. Então, esses processos históricos, por mais que a gente queira que eles aconteçam, a gente está até a raiz dos cabelos, quem ainda os tiver, envolvido na realização deles. Agora é o seguinte, é uma semente de uma árvore que você plantou, mas que você não vai comer do fruto, viu? Você, nessa encarnaçãozinha aqui, não vai. Você tem que olhar para isso do ponto de vista do eterno. Em uma encarnação lá na frente, você se verá num corpo contemplando uma realidade onde não existe mais nada dessas mazelas e aonde a humanidade já atingiu. E daqui para lá vai acontecer um momento, a humanidade vai chegar no momento em que essas verdades serão trazidas à tona. Porque, simplesmente, quando a massa crítica se forma, a ideia que já existe no plano mental é plasmada no plano astral, e do plano astral se concretiza e materializa no plano físico. Mas é preciso que muitas mentes estejam vibrando
pensando e agindo de acordo com esse ideal. Então, isso vai acontecer ao passo que mais buscadores semelhantes a nós e até melhores que nós, no sentido de mais esforçados, e quem sabe até nós mesmos, quem sabe? Eu mesmo não quero morrer amanhã. Se daqui a 30 anos eu tiver a grata surpresa de encontrar o volume 3 e 4 de A Doutrina Secreta para estudar, eu acho que vai ser as últimas coisas que eu vou ler antes de morrer, mas vou. Mas vai depender de uma massa crítica formada por mentes conscientes no caminho que se esforce. Mas tudo indica que sim, que a gente está trabalhando para isso. Ricardo. Oi, Aldo. Você tocou em alguns pontos que eu ia comentar aqui na minha fala. Eu também escrevi aí no chat, se você puder ler, algumas considerações sobre a importância do esforço que foi feito no século XIX para trazer esclarecimento à humanidade, e eu coloquei um textozinho com ponto 1, ponto 2 e ponto 3, sobre o porquê que esses ensinamentos, enquanto você estava falando sua posição, sua opinião, e por que esses ensinamentos do volume 3 e 4 ainda não foram disponibilizados, né? Aí, enfim, mas a questão é a seguinte, que eu queria chamar bastante a atenção, é que o motivo dos mestres terem procurado a Blavatsky, procurado alguém, né, que pudesse servir de medianeiro deles, digamos assim, né, de intermediário deles para trazer esses ensinamentos, e terem encontrado a Blavatsky, segundo eles procuraram por 100 anos, e a pessoa em melhores condições foi a Blavatsky, que eles encontraram, né, dentro das especificações que eles precisavam. Era um europeu para trazer a luz, um corpo europeu para trazer a luz à Europa. Ou seja, não significa que talvez não tivesse outra pessoa, mas essa pessoa não se encaixava no objetivo específico do trabalho a ser realizado, né? Precisa ter essa compreensão. Mas, enfim, eu tenho plena convicção de que esse trabalho, esse esforço gigantesco que foi feito para trazer luz à civilização ocidental, principalmente, ele foi, sim, bem sucedido, eu não tenho dúvida disso. Porque eu acho que a gente estava numa espiral descendente muito forte. A gente estava com um problema sério do dogmatismo religioso, a gente estava com um problema sério do cientificismo extremamente materialista, orgulhoso. Se a história do mundo mostra que o poder nas mãos de um clero dogmático e tomado pelas paixões, as diversas paixões, produziu muito mal na história da humanidade, muito mais mal iria produzir uma ciência em mentes inteligentes, mas não esclarecidas, não iluminadas. O desastre, a queda, para mim, ia ser muito mais funda. A queda ia ser muito maior, muito mais intensa. A gente já está literalmente no fundo do poço agora, nessa época em que nós estamos vivendo. Então, por que nós estamos, entre aspas, relativamente bem, na minha visão, no meu entendimento, nos tempos atuais, em relação a essa perspectiva, caso nada tivesse sido feito? Exatamente porque houve sucesso nessa empreitada. Para mim, eu acho que não só todo o esforço que foi feito, não foi apenas, na minha visão, não foi apenas através da teosofia, né, mas principalmente através dela, porque também vamos nos lembrar que as tradições indianas, elas também estavam sendo combatidas no seio da própria Índia, e elas foram revivencidas, foram reenergizadas no coração da Índia. Então, nesse mesmo período. Então, eu tenho para mim que foi alcançado o pleno sucesso. Esse pleno sucesso não apenas freou essa espiral descendente, como fez com que, de alguma forma, uma parcela significativa da humanidade que estava, digamos assim,
Sabe aquela ideia da areia movediça, você só com o pescoço do lado de fora, com a areia movediça no queixo, assim, só com a cabeça do lado de fora, simplesmente com uma parcela significativa da humanidade conseguir sair desse lamaçal. E essa parcela significativa é a que hoje vem trabalhando pelo bem-estar da coletividade, que vem trabalhando em benefício de todas as formas de vida, em benefício de uma vida mais consciente do ser humano, em benefício de um contato mais próximo do ser humano com a natureza e com a vida natural, em benefício do ser humano, estimulando o ser humano na sua busca, no mundo inteiro, na sua busca por ensinamentos elevados e por uma prática de vida elevada. Então, isso é que está agora, nesse momento, sustentando discussões que estão ocorrendo no mundo inteiro e que eu penso que vai abrir uma janela, torço para que seja aberta uma porta, uma janela para uma futura, um futuro sistema político global que permita, digamos assim, romper significativamente as fronteiras, para que a humanidade entre numa nova era, em termos históricos, onde vão ser diminuídos drasticamente os conflitos e os pontos de confronto e de atrito, independente de raça, independente de etnia, independente de credo, independente de sistema político, etc., etc. Eu vejo claramente que essa janela está sendo estabelecida nos dias atuais. Agora, estou torcendo para que essa janela seja escancarada, ampliada e ela se torne uma porta. Então, eu vejo isso. E se isso for conseguido, Elisa, a pista vai estar sendo pavimentada para que esses ensinamentos do volume 3, do volume 4, sejam repassados à humanidade, não porque os mestres arbitrariamente quiseram fazer assim, mas porque a humanidade demonstrou cabalmente condições para a recepção desses ensinamentos, porque tudo que os mestres querem é passar esses ensinamentos para nós, mas eles só farão isso quando nós efetivamente demonstrarmos as condições necessárias e suficientes para a recepção desses ensinamentos. Entendeu? Então, o problema nosso é que nós costumamos querer avaliar essas questões do ponto de vista da existência humana, de 60, 70, 80, 90 anos. Não. Como o Aldo bem disse, a gente tem que observar essas incursões dentro de uma perspectiva para além do humano comum, ou seja, perspectivas de séculos, perspectivas de milênios, às vezes, a depender do que a gente está analisando. Mas nos lembrar que o estado de corrupção foi tamanho que os livros sagrados do Ocidente, trechos dos livros sagrados das tradições do Ocidente foram utilizados para justificar fatos como a mulher não deve receber educação, ela não deve ser instruída, porque, sim, o que eu estou falando é fato histórico, a mulher não tem alma. A mulher, teólogos, a mulher não tem alma. A mulher é um ser especial da criação, por isso que ela foi criada depois do homem, para que a humanidade possa reproduzir, ou seja, tratando a mulher como um ser reprodutor. Como é que eu vou dizer? Um apêndice da existência do homem. Olha só que total absurdo. Depois disso, ainda teve outro absurdo, que foi utilizar trechos da mesma literatura considerada sagrada no Ocidente, das tradições sagradas do Ocidente, para justificar não apenas a escravidão. Isso daí já seria um absurdo completo, mas foi ainda pior. Eles utilizaram isso para justificar a escravidão e transformar a escravidão, que foi isso que foi feito, transformar a escravidão em comércio de ser humano. Porque a escravidão, ela existe desde a mais remota antiguidade, mas numa condição totalmente diferente da que foi visto no século XVI em diante. O que foi feito, o que existiu no século XVI não foi simplesmente a escravidão, foi o comércio de ser humano, e um comércio nas condições mais abjetas possíveis.
entende? Então, falar que foi só escravidão é muito pouco. Então, eu acredito que caminhamos bastante daquela época para cá. Concordo plenamente com o que o Naldo disse a respeito do Renascimento, a respeito do Iluminismo, a respeito das revoluções que ocorreram no século XVIII. Mas, além disso, foi necessário essa intervenção, porque mesmo com todos esses movimentos, todos esses esclarecimentos, todas essas revoluções, a ciência estava levando a humanidade de rodo para um poço muito profundo. Mas eu vejo que no momento atual, mesmo com construção de armas, olha só, mesmo com a construção de armas de destruição em massa, que não foram só as atômicas, né? Tiveram outras armas de destruição em massa que foram construídas por essa mesma ciência, mas que não foram usadas, ou foram usadas de maneira muito restrita. Então, mesmo com tudo isso, acho que a gente está conseguindo frear todas essas intenções, essas intervenções extremamente maléficas, e de alguma forma, estamos abrindo essa janela. Cabe a nós que estamos tendo acesso a estamos tendo acesso a esses ensinamentos, a esses esclarecimentos, cabe a nós nos mantermos firmes, vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes, para que nós possamos efetivamente contribuir com essa mente coletiva mais humana, mais altruísta, mais esclarecida e mais elevada, porque também a análise do Aldo nesse sentido também foi corretíssima. É preciso construir essa mente coletiva elevada, iluminada, esclarecida, para que as energias do astral, do mental se plasmem no astral e que do astral se plasmem no físico e a coisa seja concretizada. Então, nós precisamos nos vigiar, não são os outros que vão fazer isso, somos todos nós. E cada pessoa que a gente conseguir ajudar, cada pessoa que um gesto nosso de altruísmo, de compaixão, conseguir tocar, não somos nós que vamos tocar as pessoas, é o nosso gesto de compaixão, observe que é muito diferente, né? Cada gesto de compaixão de uma pessoa com a outra, que conseguir transformar de alguma forma a perspectiva de vida, ou mudar o sentido de vida, o sentido de existência das pessoas com quem nós nos relacionamos, nós vamos estar contribuindo de maneira significativa, feita aquela parábola do beija-flor diante do incêndio da floresta. Mas beija-flor, o que você está... Como é que você... Que ideia é essa de você querer apagar incêndio levando gotas de água no seu bico? Ele disse, eu estou fazendo a minha parte. Agora, imagine um exército de 1 bilhão de beija-flores. Será que essas pequenas gotas seriam tão insignificantes assim, se fôssemos 1 bilhão de beija-flores? Então, era essa aqui que eu queria comentar. Desculpe porque eu me alonguei um pouco. Sem problemas. Daniel, durante o comentário de Ricardo, eu vi sua mãozinha levantada. Ainda quer falar? Daniel Lira. Ele estava aplaudindo sua foi colocação. Aplaudindo, exatamente. Perfeita a colocação que você fez ali sobre a força que nós temos e o tempo que leva isso aí para reproduzir-se em nós, né? Em nossa próxima vida. Foi nesse sentido. Parabéns. Parabéns para nós, se nós tentarmos, né? Para todos nós. Porque o desafio é nosso mesmo. Afinal de contas, os mestres nos revelam na carta 88 exatamente isso. Durante o nosso recesso, eu recomendei que vocês lessem a carta 88. Mandei até uma cópia delas, creio eu. Ali o mestre diz simplesmente que o mal que a gente vê ao redor somos nós que estamos criando, nossa mentezinha. A gente tem o poder de reverter tudo, e somos nós mesmos. Não vai ser um anjinho do céu que vai descer para fazer, não. É um processo evolutivo longo,
mas somos nós que vamos desfazer tudo isso. Vamos ver se dá para mais alguma coisa hoje? Eu creio que não, mas deixa eu ver pelo menos onde é que a gente ficou. Pronto, nós ficamos aqui, ó, Brahmanas e Puranas. Deixa eu ver o próximo, no que é que diz. Aí ficam só mais 2. Pronto. Perfeito. Porque então é ótimo que tenha terminado aqui mesmo. Me dá tempo de elaborar o pensamento dos próximos e concluir. Vai dar 8 horas. Então, só para encerrar, o que é que acontece? A senhora Blavatsky, ela conclui seu parágrafo da página 62. Passaram desde então a ser ocultos os seus ensinamentos, os ensinamentos dos mistérios. E a magia não persistiu, senão quase sempre sobre cores veneráveis, mas por vezes enganosas, da filosofia hermética, que já recebe esse nome por ser altamente difícil de entender, né? Tanto é que a gente, quando diz que uma coisa é fechada, muito fechada, chama de hermético, hermeticamente fechada. Assim, o verdadeiro ocultismo, assim, como o verdadeiro ocultismo havia prevalecido entre os místicos durante séculos que antecederam a nossa era, assim a magia ou a feitiçaria, com suas artes ocultas, seguiu-se ao advento do cristianismo. Vou dar uma revisadinha nesse parágrafo para a próxima aula reapresentá-lo. Nossa ignorância completa e o preconceito que existem hoje em relação ao ocultismo se devem, então, ao fanatismo e à intolerância, que adulteraram sistematicamente todas as brilhantes páginas escritas dos períodos anteriores ao cristianismo. Apesar disso, alguns fragmentos que sobreviveram àquele período foram conservados e são suficientes para lançar luz parcial sobre todo o conjunto. Então, página 63, ela diz o seguinte, que ela aponta para o controverso período ano 1 antes de Cristo ou ano 1 depois de Cristo. São 1000 anos, são 100 anos, a contar de quase 2000 anos atrás. O marco inicial do milênio da era cristã, como um período histórico que, se examinado, nos fornecerá muitas coisas sobre a origem de a doutrina secreta comum a todos os sábios antigos. A origem da doutrina secreta comum a todos os sábios antigos. Ela diz isso porque foi depois que o Império Romano se estabeleceu e todos os sábios que as religiões romanas encontraram foram perseguidos e mortos. Gente, isso aqui precisa ser reescrito, gente. Seus escritos queimados, seus templos destruídos. Mais à frente, quando o cristianismo bizantino foi transformado em principal religião do Império Romano do Oriente, a senhora Blavatsky complementa. Milhares e talvez milhões de manuscritos foram queimados, monumentos reduzidos a pó, com suas inscrições por demais indiscretas e pinturas de um simbolismo excessivamente sugestivo, a multidão de eremitas e ascetas que passaram a percorrer as ruínas das cidades do Alto e Baixo Egito, desertos, montanhas, vales e terras altas, para destruir os que contivessem o símbolo do tal ou qualquer outro signo de que a nova fé se havia apropriado. Ou seja, aquele período de fanatismo do qual Ricardo falou, ele coincide com o esforço histórico de duas grandes religiões monoteístas, a cristandade do lado e a religião islâmica do outro, e seus esforços de destruir os vestígios das religiões anteriores,
porque as religiões anteriores lançam em xeque os dogmas destas duas, do cristianismo e do islamismo. Mas nós veremos isso em maiores detalhes na próxima aula. Então, tinha que haver um período onde tudo isso teria que ser deslindado, teria que ser esclarecido. Tudo isso começa a ser conciliado e esclarecido a partir de Isis Sem Véu e de A Doutrina Secreta. Tá bom? Então, próxima aula a gente continua. Eu vou refazer aquele slide, que ele está muito ruinzinho, e vou produzir o restante, porque a gente está realmente terminando essa parte. Sem mais, se alguém quiser dizer mais alguma coisa, eu abro a palavra. Naldo, fazer uma perguntinha bem rápida, não precisa dar a resposta, porque a gente já está bem no tempo bem corrido. Existe teosofia sem Blavatsky? Por que eu estou perguntando isso? Né? A Tatiana comentou, depois o Ricardo comentou, por exemplo, quando você citou lá os ritos que seriam descritos no terceiro tomo da Doutrina Secreta. Né? Enfim, existe a possibilidade de algum outro ocultista, eu não encontro uma melhor palavra agora, talvez suprir aos buscadores, digamos assim, esse conhecimento, ou será que, do ponto de vista teosófico, a nossa fonte mais confiável é realmente a Blavatsky? Enfim, eu acho que talvez eu tenha conseguido passar. Por que eu falo isso? Né? Tatiana comentou que alguns ritos são descritos nos gnósticos, e realmente, uma vez eu li algumas coisas de ritos da Golden Dawn, por exemplo. Né? Eu não terminei de ler o livro inteiro porque eu acho que o livro estava me prejudicando, eu larguei o livro para lá. Mas, enfim, o Ricardo também comentou que ele fez um comentário mais ou menos na linha de pela sociedade teosófica e através da sociedade teosófica. E eu cheguei mais ou menos a essa confusão que ele meio que colocou esse ponto de uma forma semelhante também, né? Esse pelo e através, né? Então assim, eu me pergunto, existe teosofia sem Blavatsky? É possível que talvez o Sinnett tenha deixado alguma coisa lá para... Entende? Não precisa responder hoje, né? Eu queria só entender. O cerne da questão é essa. Precisa ser respondido hoje pela pessoa que você citou agora. Deixa eu dizer, sim. Taxativamente, sim. Madame Blavatsky foi um discípulo especial de uma irmandade de diversos discípulos. E foi um discípulo que reuniu características que fazia com que ela fosse a pessoa ideal para revelar sabedorias perdidas para o Oriente e para o Ocidente naquele momento. Mas em todas as épocas, sempre existiu e sempre existirá teosofia. E existem, certamente, discípulos bem quietinhos, trabalhando lá no lugar deles, no departamento deles lá, que tem essas informações. Agora, o consenso de revelá-las ou não é sempre geral da hierarquia. A hierarquia tem pelo menos 3 ramos. Nesse ramo transimalaico, que trabalha com Madame Blavatsky, tem um ramo egípcio, tem um ramo europeu, são 4, então. Tem um ramo aqui, na América do Sul, mas todos muito discretos. Tem teosofia em lugares onde a gente acha menos prováveis. Eles estão, a hierarquia, ela trabalha pelo bem da humanidade em todo o planeta. Mas com relação a revelar determinadas coisas, lá no início, no final do século XIX, coube a Madame Blavatsky. Se daqui em diante couber a alguém em um outro departamento, usando um outro veículo da grande hierarquia, talvez não seja pela Sociedade Teosófica. Eu receberia de bom grado esse fato.
a sociedade teosófica, ela é uma organização humana e falha. Teosofia é um repositório de conhecimentos e sabedorias universais, acessíveis por diversos meios religiosos, científicos, filosóficos e até por meio da arte. Então, sim, existe teosofia antes, depois e para além de Madame Blavatsky. Existe teosofia fora da sociedade teosófica. Agora, um ponto que nós temos que atentar é o que foi discutido na aula de hoje. Determinadas revelações, não importa de onde venham, só virão com segurança quando a pessoa que busca estiver pronta para receber. Enquanto a gente não estiver pronto, não virá de canal nenhum. De maneira que todos os canais que existem, religiosos, filosóficos, científicos, que trabalham com o refinamento e aprimoramento moral e ético do homem, todos eles preparam o homem para isso, para ser ensinado. Porque o homem só vai aprender mais depois que ele ultrapassar essa barreira ético e moral que ele se encontra atualmente. Então, de maneira nenhuma, a gente pode dogmatizar, a gente pode transformar as revelações teosóficas em dogmas e pode formar igrejinhas, partidinhos, não. Os mestres usam e vão usar sempre discípulos muito insuspeitos. Basta que esses discípulos estejam prontos, ética e moralmente, e afinados com o trabalho deles. Obrigado pela resposta, Nata. Aldo, queria Oi, colocar só bem rapidamente a proximidade do que eu estudei gnoses até a Câmara Avançada, muito próximo do que a gente estuda aqui. E na próxima página que a gente vai ver, na próxima aula, a gente está na 63, na página 64, ela lança aquela frase que a gente conhece bem: não há religião superior à verdade. Então, eu estendo isso para o que não há escola esotérica, escola de mistério superior à verdade. A verdade é uma e a gente vai seguir um caminho para poder estudar. E isso me faz uma ponte com o livro que a gente estava comentando antes de abrir a aula, realmente, que foi o Cabala Mística. E ele começa, lá na introdução, o que Dion Furtaine fala logo é: escolha um caminho. Não dá para você estudar teosofia com a sociedade teosófica e depois brincar com... E brincar, que eu digo, é namorar, paquerar com a gnoses, aí sai de lá e vai ler através do óleo da maçonaria. Você tem que escolher um caminho que se molde mais ao que você tem como energia, ao que você segue como certo, a que desperte mais o seu estado búdico, né? E seguir aquilo ali, porque é dali que você vai conseguir expandir. Era isso. É isso mesmo. Porque se você apostar, você ampliar demais, acaba você perdendo energia e se confundindo. Porque muitas vezes a mesma coisa é explicada de forma diferente, mas é a mesma coisa. Às vezes causa muita confusão. No Pronto, livro, Daniel. ela fala isso com o estudo da Cabala, mas acho que se aplica também ao que a gente está estudando. Exato. Pronto, Daniel. Daniel, aproveita, depois da sua fala, faz o mantra para a gente. Posso falar uma coisa, Arnaldo? Ou você prefere deixar para depois? Como? Posso falar uma coisa ou você prefere que eu deixar para depois? Então, vamos Adorava. organizar. Daniel pediu para falar e eu desejo que ele encerre a reunião. Só Então, vamos concordando, fazer... só estava concordando, queria falar nada, não. Parabéns a todos. Tá bom, Daniel. Então, neste caso,
Fala você, Ricardo, e Ricardo encerra a reunião para a gente. Ok. Com relação à sua pergunta, Leonardo, para esclarecer, sua pergunta foi bem mais importante, bem importante, pelo seguinte: o que é a teosofia? Eu vou usar de uma analogia. A teosofia é um oceano. E o que foram os ensinamentos trazidos pela Blavatsky como ensinamentos ou doutrina teosófica? Foram gotas desse oceano. Gotas, ok? Então, concordo com tudo que o Aldo falou a respeito de que existe teosofia sem a Blavatsky, dentro dos parâmetros que ele citou, ok? Mas também gostaria de acrescentar uma coisa. Por que também existe teosofia sem a Blavatsky? Porque, inclusive, historicamente isso é comprovado. O termo teosofia foi criado, segundo os registros históricos, por Amônio Sacas, lá em Alexandria, por volta do 3º século depois de Cristo, segundo e 3º século depois de Cristo. Foi lá que foi criado o termo teosofia. Então, existia teosofia com Amônio Sacas. E Blavatsky nem sonhava em ser convocada para fazer o trabalho que ela foi convocada, digamos assim, milênios depois. Entende? Durante a Idade Média, também outros grandes indivíduos, outros grandes seres também trouxeram teosofia. Agora, a questão é que o trabalho deles pode ter sido mais divulgado ou menos divulgado, mas o trabalho foi feito, o trabalho nunca deixou de ser feito. Trabalho de auxílio, de amparo e desenvolvimento da humanidade nunca deixou de ser feito. Então, por isso que existe teosofia sem Blavatsky, ok? E outra coisa, só para finalizar, é que esses ensinamentos que a Blavatsky trouxe e que ela codificou, ou seja, ela pegou desse oceano, digamos assim, ela ouviu a música das esferas, e ela pegou essa música das esferas e colocou as notas musicais numa pauta, ok? Toda a linguagem, ela é datada, o Aldo pode concordar ou pode me massacrar com isso que eu vou falar, mas toda a linguagem, ela é datada, ela tem o local e a época, porque ela é fruto da cultura onde ela se insere, onde ela foi produzida. A linguagem, ela se modifica com os séculos, ela evolui juntamente com a cultura que lhe produziu. Ok? Então, aquele trabalho da Blavatsky, aqueles ensinamentos teosóficos que ela trouxe, foram adaptados à cultura e à necessidade daquele momento histórico da humanidade e da civilização europeia no século XIX, ou seja, local e tempo. Foi isso que eu quis dizer com uma coisa datada. Então, evidentemente, se a gente tivesse acesso aos ensinamentos originais do Amônio Sacas, a linguagem seria outra, mas a essência do ensinamento é o mesmo. A música das esferas seria a mesma, mas as notas, a representação das notas numa escala tônica, entendeu? O caractere gráfico da nota musical seria diferente. É isso aí. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Opa, desculpe, sem querer, por hábito eu fechei o microfone. Vamos nos preparar, então, para o encerramento dos nossos estudos. Peço a todos que possamos assumir uma posição com a coluna ereta nos nossos assentos. Vamos buscar silenciar a nossa mente de quaisquer outros pensamentos ou influências externas. Vamos procurar criar, nesse instante, uma egrégora mental onde todos nós possamos nos unir e espargir pensamentos de paz, harmonia, de luz, de compreensão, de entendimento. E aí, nesse instante, eu vou trazer o mantra da união. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que vibras em cada criatura, ó amor oculto, que a tudo abrange na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros.
Que essa paz, que essa harmonia, que essas vibrações positivas permaneçam conosco durante todo o final do dia, durante todo o fim de semana, durante toda a semana, até o nosso próximo encontro. E que, de alguma forma, essas luzes, essas vibrações, essa harmonia possa se expandir e alcançar um número maior de pessoas, de indivíduos e de seres, em benefício de toda a humanidade. Que assim seja. Boa semana. Parabéns para as mães. Amanhã é Dia das Mamães. Tá bom? Parabéns, boa noite, boa semana. Parabéns para as mães que estão aí também. E até semana que vem. Tchau, pessoal. Obrigada. Parabéns Boa às noite. mamães também. Os Boa pais noite, que tudo de são bom. mães, os irmãos mais velhos que também, entre aspas, são mães. É verdade. É verdade. É sim. Um Obrigada, abraço a gente. Um todos. abraço para todos. Tchau, tchau. Um abraço, bom fim de semana, pessoal.